Meu nome é Carvalho Nunes, do interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, uma cidade de Veracruz, e sou advogado, venho de uma família de advogados, meus dois irmãos são advogados, minha tia é advogada, nós somos os três, começaram juntos no jiu-jitsu, os três irmãos, os três são faixa preta. Então, aqui a família, além de ser a família de advogado, é uma família de faixa preta. E queria contar um pouquinho sobre a minha experiência nos Estados Unidos. Eu vivi nos Estados Unidos de 2004 a 2014, até, por sinal, por coincidência, em 2003 eu tirei a minha OAB, em 2004 eu peguei minha faixa preta. Aí a paixão falou mais alto. Fui dar aula de jiu-jitsu nos Estados Unidos. E queria falar um pouco sobre como funciona o jiu-jitsu nos Estados Unidos. Como ele tem aquela visão de business. O jiu-jitsu nos Estados Unidos é um negócio. Ele não é somente uma arte marcial para defesa. É claro que toda essa inclusão que o jiu-jitsu dá para a pessoa, ela está junto com o negócio em si, mas lá é onde você percebe a diferença de quanto a gente precisa aqui no Brasil tá acelerando o processo de organização, entendeu? De tudo. Porque, como até o próprio professor Mazinho falou, aqui nós temos essa precariedade. Não tem material para trabalhar, não tem tatame, não tem kimono, tem que fazer algo assim, tem que fazer milagre para poder estar dando uma aula de jiu-jitsu. Totalmente diferente da situação tanto do Emirados como lá da Europa e a dos Estados Unidos, que eu acho que eu já tive dando aula nos três lugares. Eu acho que a América ela está bem na frente de todo mundo em relação a tanto o mercado, como agora até está acontecendo de aparecer esse pessoal do jiu-jitsu competitivo se destacando junto com os brasileiros, até passando um pouco dos brasileiros, né? O negócio já apertou o caldo para a gente. Mas eu vou falar, então, tentar ser bem rápido aqui com as minhas palavras, porque nós já estamos com o tempo já um pouco tarde, eu não quero deixar todo mundo cansado para amanhã, porque amanhã eu sei que todo mundo trabalha. Mas, como falei, eu fui para os Estados Unidos em 2004. Chegando lá, o primeiro impacto que eu tive em relação à aula de jiu-jitsu em si, tanto para criança como para adulto, foi a metodologia, a maneira que nós treinávamos aqui no Brasil, sendo aplicado nos Estados Unidos. O que é o problema em relação a isso? Aqui no Brasil, nós tivemos aquela mentalidade de competidor. A gente treinava para ir para a guerra, meu amigo. Aqui era assim, você ia fazer um treino de jiu-jitsu, você já sabia que você ia chegar lá, que ia ser um treino intenso, que ia ser muito exercício, que a gente ia sair na porrada demais, entendeu? E no dia seguinte seria a mesma coisa. E gradativamente vai filtrando, mas aqui, como o pessoal brasileiro é um povo mais sofrido, consequentemente, ele é um povo mais cascorado, um povo mais cascudo, um povo que aguenta mais, né? Toda essa pressão que nós temos num treinamento, que é esse treinamento que nós falávamos Brazilian Way, né? A maneira brasileira de treinar jiu-jitsu. Então, em 2004, quando eu cheguei lá, eu comecei a dar aula numa cidade que chamava Melbourne, na Flórida. E eu percebi, quando comecei a dar aula lá, era uma escola de karatê, e eu percebi que, a partir do momento que eu comecei a usar a mesma metodologia de aula que nós usávamos aqui no Brasil, até então, quando nós chegamos, o nome jiu-jitsu já estava grande na América, já estava começando a ter uma visibilidade grande por causa dos Gracies, né? O Royce já tinha ganhado, academias já estavam crescendo. Então, consequentemente,
A aula de jiu-jitsu em si já tinha um grupo grande, tinha um grupo de 20 pessoas na primeira aula, entendeu? É muito difícil você abrir um lugar para começar a dar uma aula e ter um grupo grande, né, desse porte, de 20 pessoas. E eu com outro amigo, um professor que era de Brasília, o Edgar Dutra, professor Edgar Dutra, começamos a usar o sistema do jiu-jitsu que nós tínhamos treinado. E nós percebemos que em menos de um mês, de 20 baixou para 5, 6. Aí nós tivemos que, né, sentar e conversar, porque o que estava espantando, o que estava acontecendo em relação a o pessoal tá invadindo, saindo da aula? Consequência do treino muito pesado. E, consequentemente, isso já começou a nos dar um pouquinho de ideia em relação à mudança de metodologia de aula. Como disse o próprio mestre Pinduca, o jiu-jitsu tem que ser feito para todos. Não adianta a gente chegar numa academia e ter a intenção de mandar 20 pessoas fazer o que você fazia, que você está acostumado a fazer há 10 anos, entendeu? E, consequentemente, ele não vai ser apto para isso. E foi assim que nós começamos a perceber a mudança de como seriam as aulas, a metodologia de aula. Consequentemente, nós conseguimos diminuir um pouco, né, a intensidade das aulas e começamos, assim, a ter um pouco mais de assim, atenção em relação ao pessoal que assistiu o jiu-jitsu. Tanto que, no primeiro mês, nós tivemos uma evasão de 70%, e depois de 6 meses, nós já tínhamos mais de 60 alunos no tatame. Você vê o tamanho da diferença de você conseguir adaptar algo que é a necessidade do aluno, não o que você quer aplicar, entendeu? Depois disso, eu fui, né, consequentemente, fui para outras cidades, comecei a dar aula em outras academias e parei numa academia de Lakeland. Lakeland é uma cidade entre Orlando e Tampa. E foi lá aonde eu comecei a ter muito mais contato com as crianças. Porque se a gente for pensar em relação à criança americana com a criança brasileira, a diferença em relação a eles serem ativos, a terem mais possibilidades, é bem grande. Como falamos, lá tem estrutura, no Brasil não tem. E outra coisa que eu vi lá nos Estados Unidos, os pais, eles nos dão a liberdade de fazer o filho ser o aluno ali aplicado. Você tem a liberdade total, não de puxar a orelha ou querer fazer algo para a criança ficar frustrada, mas você impõe respeito. Você consegue impor o seu respeito e a criança entende. Porque lá é um país que ele é um formador de pessoas que amam assim a luta. Eles são lutadores natos, entendeu? O americano, ele gosta de guerra, ele gosta de arma, ele gosta de briga. Quantas e quantas vezes eu sentado no office da academia, chegava cara de 110 quilos, meu amigo, 1,90 m, wrestler. O que é jiu-jitsu? Quem que é o professor aí? Entendeu? E a gente, meu amigo, eu só falava para ele, coloca uma bermuda que nós vamos lá no tatame e aí você vai saber o que é jiu-jitsu. É claro que não era tão fácil como eu estou falando aqui, entendeu? O caldo entornava, mas a gente, né, como faixa preta e como uma pessoa que eu sempre fui apaixonado, eu respiro jiu-jitsu. Tanto que eu mudei a minha carreira por causa disso aí, pela paixão que eu tinha nessa arte marcial. Enfim, as crianças, com toda essa possibilidade de poder você ter um controle maior, era muito fácil para poder manejar e ter uma aula dinâmica com elas. E, consequentemente, eu percebi que o que eu poderia fazer para melhorar mais ainda a atenção das crianças?
colocar português na aula de jiu-jitsu. Então, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a mostrar para as crianças os movimentos e colocava alguma coisinha relacionada do movimento em português. Primeiro o que eu fiz, explicava as partes do corpo, cabeça. Eles adoravam falar cabeça, porque eles não conseguem, o C cedilha não existe lá na língua inglesa. Então eles falavam cabeça, cabeça, e para eles era uma diversão. Mão, coça, perna. Então, consequentemente, aos poucos, eu ia prendendo a atenção, ensinando o jiu-jitsu e ensinando uma língua que eles não estavam aptos. Mas era a língua portuguesa, o Brasil, né, para eles, isso daí era uma coisa que eles falavam brasileiro, eles não falavam português. Então, foi uma experiência muito boa. Nos Estados Unidos, a diferença em relação até ao mercado do jiu-jitsu, lá tem muitas escolas que eles trabalham com a aula de jiu-jitsu convencional e com o after school, que era o que eu trabalhava. Eu tinha uma escola que era um after school. O que é o after school? Que era até engraçado, para você ver como no jiu-jitsu americano você aprende a ser um empreendedor, você aprende a ser um motorista. Eu dirigi um ônibus lá para poder buscar as crianças. Eu dirigi um mini ônibus que eu buscava 25 a 30 crianças nas escolas, ia fazendo uma via sacra, pegando as crianças na escola, quando terminava a aula, levava as crianças para a academia, e na academia, que era esse after school, as crianças ficavam vamos supor, se eu chegava 2 horas da tarde com as crianças, eles ficavam até às 6. Porque esse é o período que os pais estão trabalhando. E os pais não querem pagar um daycare, que nós chamávamos lá, como fala aqui, uma escolinha ou algum lugar separado, né, do esporte. Eles aproveitavam que tinha o jiu-jitsu e tinha a after school, então a gente estava tomando conta do filho deles e, ao mesmo tempo, ensinando algo para a vida, né, toda, algo que ele pode usar tanto dentro do tatame como fora do tatame. E era muito diferente. Como eu falei, a gente tinha que se virar, a gente não era somente um professor, a gente tinha que fazer toda a parte administrativa da academia, tinha que limpar a academia toda, tinha que buscar a molecada de ônibus. Então foi assim uma experiência sensacional, porque saiu do âmbito só de ser um professor, entendeu? Eu tive que me virar em coisas lá que eu nem imaginava, sem falar que eu cheguei lá com inglês zero, né? Quem me ensinou o inglês foram as crianças. Até o Henrique Saraiva falou em relação às crianças dele também, foram fundamentais para poder ensiná-lo, né, o inglês, aprender o inglês. Comigo foi exatamente isso. E era muito engraçado porque as crianças, como eles são, a criança, o conteúdo da criança é puro, eles achavam muito engraçado quando eu falava errado. Um adulto, se eu falasse algo errado em inglês, ele nunca iria me corrigir, porque ele poderia achar que eu ia ficar chateado, entendeu? Seria algo que, pô, eu não vou falar isso aí que o Beto vai se sentir meio incomodado com eu estar corrigindo ele. E mal sabia ele que eu queria que ele me corrigisse. As crianças não, as crianças olhavam para mim, começavam a rir, e já falavam, Sansei, eles usam esse codinome lá de Sansei. Sansei, essa palavra tá errada, não é essa, é outra. E era assim, pô, era uma satisfação de perceber que, além de eu estar ensinando, eu estava aprendendo. Você vê o poder do jiu-jitsu em relação a esse aprendizado nas duas mãos, que não acontece somente com crianças ou a língua, o próprio jiu-jitsu em si. Algumas vezes nós vemos um faixa branca fazendo uma posição e essa posição pode nos servir
entendeu? Não é porque ele é faixa branca, a posição dele está errada. Nós podemos dar uma adaptada, melhorar, mas vai ser válida. Então, isso aí foi muito, assim, gratificante de ter essa oportunidade de estar lá no meio das crianças, de perceber que o aprendizado era algo que eu fazia, né, era um aprendizado que era mútuo, tanto para mim como para eles. E, aos poucos, também com as crianças, eu fui enquadrando as metodologias de aula relacionado a separar as crianças por faixa etária, como disse o mestre Pinduca. O único problema é que na época, problema no caso não era tanto, na época criança, como eu fiquei de 2004 a 2014, no começo as crianças que podiam treinar jiu-jitsu eram crianças de 6 anos para cima. Daí depois que eles começaram a colocar crianças de 4 e de 5 anos. Então, com toda essa idade começando já dos 6, ficou um pouquinho mais fácil até para poder trabalhar com a movimentação, poder trabalhar com todo o aparato que o jiu-jitsu nos dá, né, em relação até a conseguir mostrar mais o jiu-jitsu em si, não somente a parte lúdica, que é claro que o lúdico é uma coisa que nos dá, assim, é um material que nos dá uma gama de possibilidades para poder fazer a criança entender o jiu-jitsu. Mas a partir do momento que você consegue, como disse o próprio professor Henrique, a ensinar o jiu-jitsu para a criança, é o que a intenção que nós temos é manter isso daí sempre e fazer um mix, né? Sempre tá tentando colocar no jiu-jitsu da criança esse trabalho de ludicidade junto com os movimentos do jiu-jitsu em si. O que eu achava muito bom em relação aos Estados Unidos é que tinha muito assim, o que nós fazíamos nas escolas de jiu-jitsu era muito espelhado nas escolas de karatê e taekwondo. Por quê? Até por relação a número de alunos. Um aluno numa escola, um professor ou um dono de uma escola de taekwondo ou karatê, ele tem, em média, 400 crianças. Entendeu? Agora, um professor de jiu-jitsu, ele chegava nos 40, 50 e ficava estagnado. A partir do momento que nós começamos a usar as metodologias, a maneira, o molde lá, vamos colocar a receita de bolo do que eles faziam na escola deles, no business em si, as escolas de jiu-jitsu começaram a aumentar o número de alunos também. Então, isso foi muito importante. A maneira de que o professor de jiu-jitsu teve que se espelhar numa outra arte marcial, do jeito que eles trabalhavam para poder conseguir fazer a academia dele ter mais sucesso, entendeu? E outra coisa também que era muito assim legal em relação ao pessoal de lá, eles tinham muito assim, eles davam muito prêmios para as crianças. Vamos supor, a melhor criança da aula do dia, ela ganha, na outra aula, ela vai fazer a aula com uma faixa preta de criança, que é a faixa preta respect, do respeito. Ou se é o aniversário dela, ela tem a faixa do birthday, a birthday belt, a faixa do dia de aniversário. E isso era uma das maneiras que as crianças assim, ficavam, né, apaixonadas, porque elas, na cabeça delas, elas estavam no patamar do professor aquele dia. Até como o Wick falou, nós deixávamos eles acharem que eles eram os professores, eles eram ali o nosso ajudante daquele dia. Então, o que eu vi muito lá em relação a comparar o que nós temos aqui no Brasil é que a organização é assim fora do comum,
como falamos, porque tem todo o aparato, né, do comércio, porque os Estados Unidos é um lugar que ele tem muita oportunidade. Então, o dinheiro está fluindo. Se tem dinheiro, vai ter estrutura, né? E em relação a essa parte das crianças sempre serem muito aguerridas, eu achava muito legal porque eles, por si próprios, eles não tinham esse negócio de, não, eu perdi. Não, perdeu, tá bom, vamos embora, perdeu, legal. Para eles era como se fosse uma brincadeira. O jiu-jitsu virou, no caso, para eles, uma brincadeira. E, consequentemente, eles já têm, né, na cultura deles, a criança que estuda na middle school, na high school, ele é obrigado a fazer esporte. E um dos esportes que eles mais escolhem era o wrestling. Então, eu tinha muitos alunos que eram das escolas e treinavam wrestling e treinavam jiu-jitsu. Entendeu? Então, eles já vêm de uma mentalidade de esporte. O bom do americano, ele é um praticante de esporte em si. Então, na minha concepção, é muito mais fácil para nós estarmos no meio de um lugar que tem toda a estrutura, que tem pessoas que querem fazer aquilo que você está passando, do que a gente estar aqui num lugar que não tem estrutura, que o aluno fica meio que, né, não está querendo fazer a aula, fica todo reprimido. Muda um pouco a concepção de lá em relação a isso, em relação a eles já terem essa cultura de guerra. Mas, ao mesmo tempo, eles têm essa concepção de que o perder para eles não é um fim do mundo, é uma consequência, é o que se pode acontecer no nosso dia a dia. Nós sabemos que o nosso dia a dia em si, nós estamos ganhando e perdendo, entendeu? A vida é uma competição, e se nós tentarmos só ganhar, a frustração vai chegar o mais rápido que nós imaginamos, né? E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Em relação à aula de português também, que eu fazia para as crianças, nos ajudou muito nas competições, porque tinha muitas vezes que a gente fazia competições e as crianças já tinham uma noção, porque a maneira que eu explicava era mais para eles ficarem naquele âmbito do jiu-jitsu só. Então, eles sabiam o que era passa-guarda, baiana, pega as costas, raspa. Eles já tinham uma noção de tudo isso. Então, na hora que eu estava fazendo o coach deles numa luta de campeonato, eu não estava gritando em inglês para um americano, eu estava falando em português. O único problema é que, de vez em quando, tinha um brasileiro que era coach do outro menino também, né? Aí já não dava muito certo. Mas era uma experiência muito gratificante e que foi muito legal porque outros professores começaram a usar esse método também. Voltando agora, né, ao Brasil, então, com toda essa experiência que eu tive nos Estados Unidos, depois de alguns anos dando aula lá, eu voltei para o Brasil. E aqui no Brasil, qual foi a minha intenção, primeiramente? Antes de vir para o Brasil, eu fiquei 3 anos no Emirados Árabes, por isso que eu conheço até a Bia, o pessoal de lá. E a minha intenção, desde quando eu estava no Emirados, era chegar no Brasil e montar uma metodologia de aula que usasse o inglês para as crianças, fizesse o inverso. Lá eu usava o português, aqui eu ia usar o inglês, certo? Até no caso, na época que eu cheguei com todo o meu material, que eu vim já de mente pensada para poder, né, fazer essa metodologia embasada não só na língua, mas num todo, relacionado à metodologia de aula planejada, né, toda a sequência que eu já tinha até aprendido de uma maneira melhor lá no Emirados também, porque lá eles nos davam todo esse material. Eu vim com toda essa intenção de montar
esse projeto de um jiu-jitsu em inglês aqui no Brasil, que se chamava o Programa Fight Smart. E a primeira pessoa que eu encontrei para poder mostrar esse trabalho com muita assim, coincidência foi o Beto Cavalari, porque na época o Beto Cavalari era secretário de Educação da cidade de Marília, que é uma cidade que é ao lado da nossa, uma cidade de 250 mil habitantes, e ele, já nós nos conhecíamos, eu falei para ele sobre o projeto, e ele achou que seria, assim, uma coisa sensacional, mas, infelizmente, o Beto teve que sair do meio político, infelizmente, em termos, porque após a sua saída, eu dei até uma esfriada em relação ao programa de aula, porque meu pai adoeceu, eu fiquei cuidando dele, e com o tempo que eu dei, esse tempo que eu dei essa esfriada, depois eu e o Beto tivemos um encontro, e nesse encontro foi aonde o Beto teve uma ideia. Ele falou: Betão, vamos fazer o seguinte, cara. Eu sou da educação, você é do jiu-jitsu, entendeu? Você tem toda aí a sua experiência, tem todo esse material, né, que você trouxe para mim dar uma olhada. O que você acha de nós tentarmos conciliar esse material com o material escolar, colocar um pouco da história do jiu-jitsu nesse material seu, colocar geografia, manter o inglês, entendeu? E foi aí que surgiu o livro do Fight Smart, que é um livro que nós temos relacionado a um jiu-jitsu pedagógico, um livro até que é um livro que eu gostaria, se tivesse a possibilidade de estar, né, passando para vocês depois, que ficou assim uma coisa assim, como eu posso falar, maravilhosa, porque é algo que parece que se encaixou como uma luva. Imagine uma criança tendo todo esse aparato relacionado ao jiu-jitsu na prática e começando a aprender um jiu-jitsu na teoria, desde pequeno. Ele saber sobre a história do jiu-jitsu, ele saber aonde o jiu-jitsu foi, né, geograficamente falando, para onde ele foi, aonde ele surgiu, onde ele foi depois, voltou, veio para o Brasil, se espalhou para os Estados Unidos, Europa, Emirados, entendeu? Esse tema do bilíngue, junto com o jiu-jitsu também, que é assim, fenomenal, a criança aprendeu inglês fazendo o jiu-jitsu, entendeu? E com toda essa ideia, foi aonde nós também tivemos a felicidade de montar esse encontro e juntar todo esse pessoal aí de grande valia que está fazendo aí todo esse trabalho, nós estamos fazendo todo esse trabalho junto para poder difundir um pouquinho mais essa parte de jiu-jitsu nas escolas. Então, só para dar uma resumida, a diferença que eu acho em relação ao que acontece no jiu-jitsu aqui, o jiu-jitsu lá nos Estados Unidos, é em cima desse profissionalismo. Você, no final das contas, você não é só um professor de jiu-jitsu, você vira um empresário. Você vira tanto o dono da academia, como a pessoa que tem que ser responsável por estar buscando as crianças nas escolas, entendeu? A pessoa que é responsável por toda a administração. Então, foi uma coisa assim que me enriqueceu muito em relação a toda a minha vida no jiu-jitsu. E eu acho que é uma coisa que, se nós conseguirmos, né, conciliar aqui no Brasil, melhora a situação de todos, tanto nas academias como nas escolas, principalmente até nas academias, que hoje em dia também, pelo que eu já rodei aqui, não está saindo muito fora desse padrão. O pessoal daqui ele se espelha muito no que acontece lá fora, porque tem muitas faixas pretas que foram para o exterior e voltaram. Então, eles trazem uma bagagem do que eles tiveram de experiência lá fora e aplicam aqui da maneira deles e, consequentemente, começa a ter uma melhora tanto, né, na academia em si, no gerenciamento da academia, como nas aulas,
no pessoal que está envolvido ali na academia, porque para mim a academia é uma casa e os alunos são uma grande família, né? Isso daí, a minha concepção em relação a uma academia e a relação ao jiu-jitsu, que nós todos somos uma grande família. Então, é algo que, para mim, foi sensacional, toda a experiência lá fora. Depois eu tive, como falei, esses 3 anos no Emirados, que me deu mais direção em relação a material, a como fazer a aula planejada, a aplicação de todo esse material em si, entendeu? Nós tínhamos muitos cursos preparatórios, nós tínhamos cursos de 15 em 15 dias, tanto relacionado a jiu-jitsu como relacionado a gerenciar uma academia, a parte de business mesmo. Isso no Emirados. Então, foi assim, um link que foi muito bom em relação a Estados Unidos, Emirados, e agora está aqui no Brasil tentando me aventurar, tentando não, me aventurando e tentando colocar em prática um pouco da minha experiência lá fora e galgando para colocar o jiu-jitsu num patamar diferente, num patamar educacional, que é como nós estamos falando aqui nesse nosso encontro. É isso aí, pessoal.